Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Gildásio, Renê. Chegou Malcir. Cláudia, querida. Felicità. Boa noite. Oi, Malcir. Olá. Tudo bom, querida? Tudo bom, e tu? Melhor agora, com certeza. Que legal falar contigo. Que sorriso lindo. É, né? Ah lá. Legal. Viviane, você tem que ler o livro desse cara, então. Ai, olha, para quem trabalha com migração, gente, O foi nosso assim um livro, né? bálsamo. Ah, o nosso livro é teu, né, rapaz? Tá maluco? Eu escrevi a orelhinha e olhe lá. Mas você foi Ah, oficialmente a primeira pessoa que leu, né? ai, pois, e olha, você foi muito determinado, muito guerreirão para fazer esse livro, né? É uma luta. Foi uma luta. Por que que todas as nossas paixões na vida tem que vir assim carregadas de, né? A gente tem que lutar pelas nossas paixões. O troço nunca é fácil, deve ser por isso que chama paixão, né? Deve ser, deve ser. Se for, acho que se for fácil, a gente não valoriza também, né? Não, Também isso é tem uma isso. praga do ser humano. Não me canso de dizer que mania que a gente tem de não valorizar aquilo que é fácil. Que tristeza, né? Eita. Pois é. Ô, Malcir, vamos começar, eu acho. Bom, eu Vamos. vou me apresentar, porque eu sempre tenho a mania de nunca me apresentar, e eu tenho botado isso na cabeça. Para quem não me conhece, então, o meu nome é Andréa Sebem e eu trabalho na preparação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil há 30 anos. Eu sou psicóloga, minha formação é psicologia intercultural, a minha especialização é educação intercultural, e eu faço isso na área do intercâmbio. Então, todo o pessoalzinho de 14, 15, 16 anos que vai de high school, passando pelo pessoal de curso de idiomas, college, faculdade. Depois tem os executivos expatriados, os brasileiros que vão para o exterior e os estrangeiros que vêm. Então, Nestlé, Bosch, WEG, Siemens, Braskem, sei lá, quem mais, e a turma, os jogadores de futebol que vão com as suas famílias para os clubes ao redor do mundo. Muito bem. Então, eu sou a Andréa. E esse queridão aí, quem é? Vamos lá? Deixa Você é contigo. uma sumidade, né? Eu acho que tem que mencionar isso, né? Uma sumidade nesse espaço aí. Ah, eu sou, sabe, Malcírio, porque, cara, não é uma profissão, é a vida inteira dedicada nesse negócio. Eu comecei com isso aos 18 anos. Então, se o povo quer dizer que eu sou sumidade, que eu sou referência, pode dizer mesmo, porque, olha, Opa, me pegou. com Esse certeza. assunto é a paixão da minha vida. Quem me conhece sabe. E parece que a mosquinha também te pegou, né? Conta aí quem você é e como é que você chegou nesse livro. Então, eu sou mais um desses brasileiros que se formou e foi para imigrou, né? Então eu fui para a Uhum. Austrália inicialmente para passar um ano e meio. Minha esposa me forçou a ir para a Austrália. Ela disse assim: se você não for, eu te largo. Porque ela queria que eu soubesse falar inglês, né? Para, enfim, carreira, essas coisas. E eu fui. Porreta, sua esposa, gostei. Ela é que manda, né? Sempre. E aí E tu, eu e fui para a tu não Austrália. queria? Não queria ir. Não, então, eu não via necessidade disso, né? Porque eu fiz a faculdade e eu me destaquei muito na faculdade. Eu criei a empresa Júnior, eu com outras pessoas, obviamente, né? Mas eu criei a empresa Júnior dos cursos de comunicação da universidade. Eu tive os melhores estágios. Eu tive uma ascensão muito boa dentro da realidade de Salvador, né? Que é de Então, onde tu eu é sou. baiano, tu Gra- é formado em quê? Marketing, Marketing baiano. Que exato. idade, Moacir? Eu tô com 34. Oh, pequenininho ainda. Tá. Uhum. E aí, resultado, fui um estudante, né? Acabei minha faculdade, fui para a Austrália e, bom, cheguei na Austrália, como todo imigrante, sem falar inglês, sem nada, passei por todos os tipos de trabalhos, dos subtrabalhos, fiz isso, mas consegui. Ou seja, em menos de um ano eu já tinha um visto de trabalho temporário, consegui
ser sponsorado, não sei como se chama isso em outros lugares do mundo, mas assim, tinha uma empresa que me contratou e me colocou ali para trabalhar, tinha licença para ficar no país por meio disso, e Uhum. aí comecei, ou seja, minha cabeça mudou, eu fui ficando, e assim se passaram 10 anos, eu me tornei empresário na Austrália, né? Fui diretor de instituição financeira na Austrália antes dos 30, né? Caramba, Mexi com com que idade tu tudo. foi, Malcir? Com que idade tu foi? 22? 22. 22. Então, olha É. só, para quem está nos ouvindo aí e não sabe, conseguir um sponsor na Austrália, o sponsor é um patrocinador, uma empresa que diz assim, não, eu quero ficar contigo, eu banco o teu visto, eu pago por isso, porque é caro. Conseguir um negócio desses é muito difícil. Então, eu e Malcir, a gente não é próximo, assim, né? Na verdade, é a primeira vez, assim, que eu acho que a gente se vê, embora a Faça, gente tenha faça. conversado por telefone, eu tenha lido o livro dele para fazer o prefácio, mas eu vaticino que você é um cara, então, muito bem preparado, porque para ter chegado na Austrália, ter sido sponsor de uma empresa e ter, aos 30 anos, na Austrália, ter sido diretor de uma instituição financeira, uau! Eu sou Uau, chega a dar esforçado. calor. Eu sou Que esforçado. legal. Ah, isso deu para ver, né? Desde a primeira. Uhum, E aí eu fiz essa jornada, aí nos últimos anos de Austrália, depois que a gente vendeu a instituição financeira, eu decidi entrar em diversos negócios pequenos, aplicativo, tecnologia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E foi assim que uhum, eu fiquei os últimos 3 anos na Austrália fazendo isso. Mas eu sempre quis voltar, sempre fez parte do meu roadmap, da minha vida, do que eu queria. Eu queria voltar para o Brasil, para contribuir com o Brasil, né? uhum, A Austrália é o melhor país do mundo, né? Eu digo isso sem medo de ser feliz, é incrível, né? uhum, Precisa menos de mim, né? O Brasil, eu quero dedicar minha vida ao Brasil, né? Então sempre quis que minha família, meus filhos, minha filha, ou sei lá o que for que eu for ter, que fosse criado com os avós, né? Eu queria ter essa uhum. conexão. Então, 10 anos depois, eu virei cidadão, ou seja, virei cidadão em algum momento, 10 anos antes de voltar, e voltei. E essa é a minha história. E a tua esposa, como é que foi para voltar? Então, a minha esposa, ela, na realidade, ela passou a maior parte do tempo na Austrália não querendo voltar, né? Então a gente tinha Uhum, acho que era a única coisa que a gente discordava em termos de vida, assim, né? Porque é óbvio que quando você está em um país como a Austrália, você vê seu instinto de mãe e de pai, no caso, você olha para aqueles parques, mas é muito mais fácil para a mãe. Você vê os parques, as crianças brincando, as atividades, tudo é mais seguro, é mais tranquilo, tudo é mais fácil para criar uma criança, para ter uma uhum, família, né? O Brasil não é para os amadores, né? uhum. Voltar, retornar, não, definitivamente não é para os amadores, né? A gente pode Então, explorar isso. mas aí eu vou ter que perguntar de novo. Acompanhe comigo. Eu gosto muito de pincelar a fala das pessoas para de não perder o raciocínio. Então, a Austrália, para o Malcir, era o melhor lugar do mundo. O instituto de pai dele dizia que ali era o melhor lugar. Ainda é. Então, e ainda é. Então, de novo, por que que tu voltou? Eu sempre, inclusive no livro, eu uso uma técnica, né? Que as pessoas me chamaram de louco, todos me chamaram de Uhum, louco quando eu voltei, né? Porque eu estava estável, eu tinha uma vida boa, morava bem, fazia tudo e inclusive me chamaram no rádio lá para me explicar, porque eu fui presidente da Associação dos Brasileiros e aí me chamaram no rádio e falaram: "Você tá louco, cara? Como assim?" não foi um convite, Malcir, foi uma intimação. Foi, exatamente. E foi a Que segunda legal. entrevista mais assistida da história da rádio. Não porque eu era muito importante, não é isso, mas é porque é um assunto que todo mundo se pergunta, né? O imigrante pensa nisso o tempo todo. Ou seja, por que voltar para o Brasil? Aí eu pergunto para outra pessoa, para o meu interlocutor, qual é o sonho da tua vida? Hum, Qual é o propósito da tua vida? Né? E aí muitas pessoas não conseguem, não sabem, não têm claridade disso. E eu sempre tive claridade disso. Eu sempre quis ajudar o Brasil a se tornar um lugar melhor para as pessoas que moram aqui, para os brasileiros. Desde criança, eu subia naquela lata de leite, né? Eu sou dos anos 80, então tinha aquelas latas de leite na época de hiperinflação, né? Aí eu subia e ficava fazendo discurso político. Criança, era criança fazendo isso.
o que é que tu quer? Tu quer ser presidente da República? O que é que tu imagina, assim? Isso é muito interessante que tu está falando e eu quero fazer, assim, um elogio histórico agora, tá? Agora eu vou usar da minha autoridade e tu vai ter que me ouvir. Ok. A coisa que eu mais prezo são pessoas como tu. E Caramba. eu, em 25 anos, eu só escutei 2 pessoas falando isso. E tu é a segunda. Uau. E eu vou te explicar por que que eu, de fato, assim, me emociono, reverencio a tua atitude. A minha maior crítica aos brasileiros, Moacir, quando vão Me para arrepio. fora, pode, porque é de coração mesmo, é muito verdade isso que eu estou te falando. 100% dos brasileiros, eles saem do Brasil com um caráter muito exploratório, no sentido ruim. Eu quero uma vida melhor para mim. Eu quero aprender inglês para mim. Eu quero dar um upgrade na minha carreira. Eu quero ser o melhor profissional do mundo. Eu. O quê? Não está errado. Mas quando tem excesso de eu, sabe? O ego fica meio glutão, assim, fica meio obeso. E aí a gente se perde como ser humano. Agora, escutar uma pessoa dizer assim, eu moro no melhor país do mundo. Eu tô tri feliz aqui. Mas eu acho que eu posso ser melhor voltando. Ou posso ser mais útil à humanidade voltando. Rapaz, tu tem noção da grandeza do que você está falando? Acho que tu não tem. Mas, André, a gente, na vida, né, a gente não. Eu me recuso a acreditar que a gente veio aqui só para, sei lá, fazer festa, beber e, sabe, curtir. Eu me recuso a acreditar nisso, porque senão a gente não faz sentido. A gente fica muito hedonista, né? E, e é a melhor coisa do mundo quando eu ouço assim dos meus funcionários, das pessoas que estão em volta de mim. Hoje eu ouvi um negócio desse, a pessoa diz assim, cara, você mudou a minha vida. Isso é incrível, isso, gente, eu fico uma semana pensando num negócio desse. Então, assim, no Brasil, a gente pode pegar o Brasil de onde está e levar para onde a Austrália está. É possível. Singapura fez, entendeu? Então, assim, Caramba, eu tô chocada com esse cara. Ó, quem tá nos ouvindo aí, já nos ouviu nas outras lives, nós vamos ter que fazer um concurso para ver quem é o melhor aí. Não, olha o que é, Lucas Torres, Rafael Gonçalves, o senhor Malcir Nascimento, né, Malcir? é, é, Né? Gente, olha o que esses caras estão falando, mas de onde é que eu fui arranjar? Que coisa mais linda, Malcir. Sabe que tu me ganhou? Eu vou te dizer onde é que tu me ganhou. Tá, tu mandou o livro para eu ler. Eu li, porque esse é um tema que realmente me interessa, acho que a questão do retorno é fundamental. Mas aí tu lembra que eu estava bem ocupada na época e eu não te respondia. E o guri ia atrás de mim. E eu, assim, ó, não tinha tempo, era um troço pavoroso aquela época, a agenda na minha vida. Mas ele insistiu, e outra coisa, e ele insistiu com delicadeza, com educação, não é tipo, escuta aqui, só palhaça, tá achando que é o quê? Né? Ele foi, até que, lembra, no aeroporto lá no México, eu digo, agora eu falei esse livro, porcaria, me sentei no aeroporto, tinha que ficar 40 horas lá. Cara, e aí eu disse, esse livro é a alma desse homem mesmo, né? É a determinação, é autoestima, tu é um cara de autoestima, porque a pessoa que quando tem autoestima, ela naturalmente ela é elegante, ela é paciente, ela não se sente refutada, nem rejeitada, nem diminuída. Não, a gente vê que tu tinha teu propósito, e aí eu pensei, que coisa linda, as pessoas têm que ler. Lembra que eu te falei, as pessoas têm que ler o que tu escreveu. Sei lá, é um troço medicamentoso esse teu livro aí, para quem está voltando. Inclusive, eu convidei 2 pessoas para essa live, espero que elas nos assistam, que acabaram de chegar, faz uma semana, as 2 em situações diferentes, e uma delas tá sofrendo bastante. Voltou de um ano em Taiwan, né? E, bom, acho que um ano em Taiwan deve ser bem impactante. Mas, enfim, volta a palavra para o Malcir. Então, tu acredita que tu podia fazer a diferença? O que ele eu, escreveu? A Áurea está perguntando o que ele escreveu. Ele escreveu um livro, a Áurea, super legal, A Volta dos que Foram. Um guia de sobrevivência para os que estão retornando ao Brasil depois de uma migração. A Áurea é uma que teria que ler, porque não sei quantos anos ela tem de Estados Unidos, e cada vez que ela vem, ela, ai meu Deus, esse país me deixa louca. Então, se um dia a Áurea voltar, certo que ela vai ter que ler teu livro. Mas, aliás, a gente já sorteou o teu livro, antes que eu me esqueça, a Tânia Prates ganhou o teu livro, tá parabéns. feliz? Isso, merece.
Queria imaginar. Mas vamos voltar, Alcir. Então, tu quis voltar porque tu achou que tu ia ser mais útil aqui no Brasil. É o propósito de vida, né? É o que eu queria. Tem gente que quer fazer todos os tipos de coisa, né? Tem gente que tem um propósito de vida de... Cara, tem um TED Talk que eu botei no livro, que é um pesquisador, que eles fizeram um estudo enorme, e estão estudando pessoas há 80 anos, já estão na segunda geração. E aí perguntam assim, qual é o objetivo, assim, o que é a felicidade? O que é a felicidade? E para mim são as pessoas. E ajudar as pessoas desse nosso Brasilzão, gente, o pessoal sai e o pessoal não volta por nada. As pessoas ficam enlouquecidas lá fora, né? Dizendo assim, não, nossa, eu vou criar meus filhos aqui, eu vou viver bem aqui. Mas assim, e os que não podem sair? E os que não, sabe que, porra, e a minha mãe, é a sua mãe, e essa galera, velho, sabe? Pô, o Brasil tem 50% do Brasil não tem esgoto em casa, velho. Uhum, uhum. É isso que é. O Brasil é isso. Então, assim, alguém tem que voltar e alguém tem que pegar aquele modelo lá de fora e dizer assim, ó, isso aqui não pode ser desse jeito, isso aqui vai ser de outro jeito, e pegar e fazer. Uhum. Então, veja, eu não entrei numa vibe, não tô na vibe de entrar na política agora, é o objetivo da minha vida. O objetivo da minha vida é ser presidente do Brasil e ajudar o Brasil a chegar lá, fazer a transição, sempre foi. Falo sem medo de ser feliz, sem nada, vou viver a minha vida toda lutando por isso, mas não é por mim. Porque eu acho que tem que ter alguém lá em cima para dizer assim, cara, não é assim, isso tá errado. A gente vai por aquele caminho e aquele caminho é o certo, que é o das pessoas, dos indivíduos, o bem-estar das pessoas, sabe? Mas eu me dei 10 anos para botar o primeiro pé na política. Entendeu? Porque no processo de retorno, que é super doloroso, eu já tô aqui há 2 anos, né? Então completamos 2 anos há alguns dias atrás, há 17 dias atrás. E A Viviane está falando que já tem o voto dela, ó. Tu tá enxergando vou também, né? precisar. Tô chegando. E aí, resultado, nesse negócio de demora tanto tempo para você se estabelecer, aí você chega, bota os pés aqui, você começa a se adaptar, você começa a entender quem você é nessa nova sociedade, você precisa ganhar dinheiro de algum jeito, porque se o cara chega na política para ganhar dinheiro, ele se lascou, acabou a ideia de você fazer uma coisa por alguém, porque você vai viver para você, não pode, né? Uhum. Então, assim, eu me dei, sem sacanagem, 10 anos para poder ter condições de botar o primeiro pé na política. Então, assim, tem que ganhar dinheiro primeiro, tem que conhecer pessoas primeiro, você tem que ter um time de pessoas à sua volta, pessoas que você fecha os olhos, você sabe que a pessoa está fazendo a coisa certa do jeito certo, por você. Então, assim, isso tudo você vai conquistando aos poucos. Ô, Moacir, Entendeu? deixa eu fazer uma outra argumentação muito interessante, né? O que tu fez foi o seguinte, tu ficou 10 anos, me corrija se eu estiver errada, por favor, é a percepção que eu tenho. Você apreendeu o mindset australiano da responsabilidade, da autorresponsabilidade, do empreendedorismo, né? E do individualismo. Do individualismo no sentido de que você aprendeu numa cultura individualista que o indivíduo, ele tem valor. Uma pessoa ele é capaz de botar para quebrar. Opa, né? Com certeza. Nós brasileiros, vamos ir para presidente, ai, estou adorando. Numa cultura coletivista como o Brasil, onde tudo é o grupo, tudo é nós, a gente acha, a gente pensa, eu sempre digo, a gente quem? Tu e teu guia espiritual, né? Tu e teu amigo imaginário, pensa sozinho, criatura. Não consegue. Ah, tu vai, se tu não for, eu não vou. Né? O nosso coletivismo é irritante. Você está numa mesa de um café da manhã em Paris, esperando 10 primos para visitar a Champs-Élysées. O café às 8 da manhã. Às 8 da manhã só estou eu lá lendo o jornal. Às 8h15 chegam os dois primos. Ai, desculpa, atrasamos. Era às 8, né? Às 9 chega mais um. Ai, desculpa, demorei no banho. Já são 10h30. Dos 10 primos só chegaram 6. E aí eu digo, vamos? Não, tem que esperar os outros. Bom, o passeio que era para ser às 8 da manhã, aconteceu mais ou menos ao meio-dia, e ainda assim, quando a gente sai para a rua, um deles diz, ai, só um pouquinho que eu esqueci minha bolsa. Então, tu não consegue sair do hotel em Paris antes da 1 da tarde, porque somos coletivistas, e você aprende o individualismo, a face boa do individualismo, que é de fato a responsabilidade, né? E diz, eu vou lá e vou fazer. E isso eu acho muito legal. Muito legal.
De novo, isso é realmente uma exceção. E tu é uma exceção em outra coisa também. De novo, né? Eu acho que o brasileiro ele sai nesse caráter exploratório e, portanto, ele não tem objetivo de volta. De modo que quando ele volta, obrigado ou por contingências, ele sofre muito. Agora olha que interessante, cara, tu voltou do melhor país do mundo, como tu diz, tu voltou porque tu quis, tu voltou para ajudar o teu país e tu volta com um propósito. Isso faz toda a diferença, Malcir. Então, só para, antes de continuar o que eu tenho na minha cabeça aqui, que você me ajudou a montar um guideline, eu queria te perguntar em que tu trabalha hoje, depois de 2 anos de Brasil, com essa pandemia. Como é que foi para ti? Aliás, estou indo lá para a última pergunta. Em que tu trabalha hoje e como é que foi para ti ser surpreendido por pandemia no Brasil? Ok, maravilha. Eu sou sócio, eu sou cofundador de uma empresa que trabalha com Big Data para vendas B2B. Então, a gente ajuda as empresas que vendem para outras empresas a vender mais, né? Ou seja, ótimo. As vendas são o oxigênio da empresa. Você precisa vender, venda. É isso que a gente faz. Tá. Janaína trabalha com a gente, é uma amiga, tornou-se uma grande amiga, né? Ela está nos assistindo. E aí, assim, o Covid, se eu tivesse escrito o livro depois, eu tenho que revisar o livro para botar assim, se você retornar durante o apocalipse, faça isso. Como é que é? Não entendi. Se você retornar durante o apocalipse, faça isso. Eu tenho que adicionar esse capítulo no livro. Porque... entendi. Porque, pô, vamos parar para pensar. Austrália. A gente não tem como você imigrar e você não comparar com o que você foi e não retornar e não comparar com o que você... Não existe. Comparações existem o tempo todo. E quando você compara, por exemplo, a Austrália. Pô, a Austrália do lado da China. Gente, a Austrália, as relações comerciais entre China e Austrália são muito grandes. São absurdamente grandes, sabe? E esse país teve uma curva de mortalidade muito inferior ao Brasil. Muito, muito, muito inferior ao Brasil. Sabe? Fechou o país, organizou. O australiano tem um sentimento excelente de compliance, né? E eu peguei isso também, ou seja, cara, se tem um cara lá em cima do governo, ele pensou, ele criou um plano e ele fez. Segue. Não inventa moda, segue. Explica para o povo aí o que é compliance. Então, não tem palavra em compliance em português, né? É você seguir uma ordem pré-estabelecida, ou seja, alguém especializado sentou e pensou e você vai e segue. Então, por exemplo, o brasileiro chega o policial e fala, você não pode fazer isso. A primeira coisa que o brasileiro faz é o quê? Faz o contrário, óbvio, porque nós somos todos mais espertos do que as autoridades, né? Claro. Então, assim, a autoridade lá manda, é óbvio que alguém pensa sobre essas coisas para evitar abuso da autoridade, etc. Mas assim, no final das contas, você pega e você segue. Se a polícia mandar você parar, você para. Senão você leva multa e custa caro. Me custou $2.000 para aprender isso da pior forma possível. Porque eu cheguei na Austrália, não sabia dirigir. Eu podia, porque minha licença me permitia. Mas eu não sabia dirigir nas regras australianas. Dirigi por tudo, tomei todos os tipos de multa, me custou $2.000. Nunca mais eu fiz nada. Nada. Eu não passo 1 km/h da velocidade, nunca. Aprendi, acabou, entrou na minha cabeça. Entendeu? Ô, Malcir, deixa eu contar uma coisinha engraçada. Quando eu morei no Canadá, eu morei numa cidadezinha no meio do nada lá, entre Banff e Jasper, que se chama Canmore, nas Rocky Mountains. Não tinha viva alma, só gelo, menos 25, menos 20. Proibido estacionar. Vou estacionar aqui. E minha filha, não mãe, aqui é proibido. Olha a frase da brasileira. Não, eu sei filha, é proibido, mas pode. Bom, eu me dei conta que eu estava adaptada no Canadá quando não parava de chegar multa na minha casa. Então isso é muito legal. A mesma história, a mesma história, exatamente a mesma história. E depois disso eu aprendi e eu disse assim, cara, a lei existe, foi criada por um motivo. Para e pensa nela. Se você quiser mudar, muda a lei. Vai lá em cima e muda a lei. Mas não faz um negócio diferente. Porque não funciona, tá errado. Então, assim, quando eu olho para a Austrália se organizando desse jeito, fechou, organizou, a morte foi lá embaixo, cara, e você olha para o lado aqui no Brasil, a curva crescendo, sabe? Pô, São Paulo tá normal. Não,
normal. Tá, por que que tu acha que a Austrália passou... Ah, a gente está diversando um pouco sobre o nosso tema, mas por que que tu acha que a Austrália consegue passar bem com o Covid e por que que você acha que tá essa bagunça aqui com a gente? É tudo a ver com compliance. Ou seja, É. eles fecharam o país, ninguém sai, ninguém entra. Acabou, fechou. Depois disso, eles fizeram o isolamento e as pessoas começaram a seguir mais isolamento. Nos momentos que houve quebra do protocolo, foi forte. Foi assim, fecha agora, e é agora. Não faz mais. Tipo isso. E aí você tem que tratar o cidadão como criança. Você bate e o cidadão aprende. Não, beleza. Teve um dia que eles abriram lá e deu gente pra caramba na praia, e aí as autoridades disseram, não vai, fechou, e quem foi toma multa agora. E aí as pessoas entendem. E essa é a grande coisa. Então, assim, todo mundo sabe que não pode sair do país, não pode entrar no país, não pode. Sabe, as coisas são bem feitas, no sentido de que tem alguém pensando, tem um especialista que pensou, foi criado, e é isso, segue. Entendeu? Eu acho que é isso. Não sou Gente, especialista. só um adendo aí, e chancelando as palavras do Malcir, para vocês entenderem o que está acontecendo mesmo, né, no mundo inteiro, com essa história do Covid, que às vezes a gente não tem noção. Eu tive um intercambista, Malcir, adulto já, dos seus 30 e poucos anos, ele alugou o apartamento dele, ele pediu demissão, ele vendeu o carro e, pum, foi para a Austrália para um ano. Ele chegou lá e a agência ainda disse, eu se eu fosse tu postergava. As agências responsáveis do país têm dito, posterguem. Não, vou tentar. Cara, tu acredita que ele chegou no aeroporto e não deixaram ele sair? O cara voltou para o Brasil. Esses dias eu estava atendendo ele, André, eu tô sem emprego, eu tô sem casa, tô morando com meu pai e com a minha mãe, eu tô sem carro, tá? Cara, eu vou enlouquecer. E eu disse, mas por que tu foi? Porque eu achei que ia dar. E é isso É aí. muito devastante isso. Falta responsabilidade demais. Isso é terrível. Mas, enfim, como que é voltar para o Brasil com a pandemia, então? Quanto isso afetou o teu Então, retorno? e isso é uma coisa enlouquecedora, né? Porque você olha para o lado, por exemplo, minha filha tem 1 ano e 1 mês. Então ela anda, minha filha nunca pisou na grama. Uau, isso acaba comigo. Acaba comigo, porque eu moro num apartamento em São Paulo, eu vim para São Paulo por conta do trabalho, e assim, a gente não pode sair daqui, a gente não pode fazer nada, e isso, pô, na Austrália eu morava numa casa, eu tinha um backyard, Um pátio? Um pátio. um quintal atrás da casa, tinha tudo isso, tinha os parques, podia ir nos parques, podia fazer as coisas, era mais fácil para fazer tudo. Minha filha tivesse nascido na Austrália nesse momento, né? Isso é um grande impacto, porque uma criança pequena, para quem está assistindo e para quem consegue imaginar uma criança trancada em casa durante 4 meses, é uma coisa que está enlouquecendo os casais. As pessoas estão pirando. Tá dando casa, sabe? A China deu 50% de divórcio. E é isso. Tu sabe As pessoas quanto aqui no Brasil? Quanto que está não o vi. percentual de divórcio? Eu vi Não vi. esses dias no jornal hoje, acho, 144% foi o aumento dos divórcios depois da pandemia. Pois é. Porque as Muito pessoas grave. ficam presas, né? Óbvio. E quem já não se suporta, não se suporta pior, né? Uhum. Amplifica o problema. Mas assim, pô, com a criança dentro de casa, uma criança que nunca pisou na grama, eu aprendi a amar a natureza na Austrália. Eu era um menino criado em playground no Brasil. Então, assim, meu esporte favorito é andar de bicicleta, é ver a natureza, é olhar para o verde, olhar, sabe? Então, assim, isso pira a pessoa. Isso não A pessoa estava tem que no teu estar plano, de voltar e jeito ficar nenhum. confinado. Não estava. De jeito nenhum. Não, não, para mim não funciona, sabe? Eu moro perto do Ibirapuera, aqui em São Paulo, para poder ter um pouco de contato com esse verde, com essa natureza, né? Eu tô vivo, ó, olha para isso aqui, minha vida não vai ser toda dentro de um Tu apartamento. sabe que hoje eu escutei de uma expatriada uma frase que, sei lá, me deu um misto de tristeza, assim, me comoveu deveras. Ela está 27 anos em Paris e ela disse assim: eu acho muito bom a gente poder fazer a live, que eu estava convidando ela, né? Porque eu sinto, André, que é a forma que eu posso ter para existir. Eu acho que eu existo através dessas lives, porque senão, olha isso, Paris hoje entrou em lockdown de novo, tá tudo fechado outra vez. Então, é umas coisas assim, eu só existo através da live. Ai, gente, me deu. Então tá, já entendi a tua resposta. Não quebrou Exato, um pouco, né? exatamente. E é a única coisa, e aí eu volto
tem uma parte do livro que é muito central, bem no começo, que é assim, norte. A gente precisa ter norte. Se eu não tivesse Uhum. norte, se eu não soubesse o que eu quero da minha vida, se eu não soubesse para onde eu estou indo, eu certamente teria enlouquecido durante a pandemia. E no dia que eu for editar o livro, isso vai entrar. Porque Uhum. ficar dentro de um apartamento de 100 metros quadrados. Gente, eu sou super privilegiado de ter um apartamento de 100 metros quadrados. Eu não estou reclamando disso, tá? Uhum. Mas Uhum. assim, bota uma criança para ficar presa durante 4 meses dentro de um apartamento de 100 metros quadrados, sabe? É uma loucura. E sem ajuda. Então, assim, Uhum. a gente deu sorte da minha mãe ficar presa com a gente um tempo, ela voltou, a gente está sozinho com a criança, e, e isso ou seja, respondi a sua pergunta, Sim, sim, sim. é É, isso. essa minha pergunta, na verdade, é meio cretininha a minha pergunta, me desculpa, porque não há Cristo que vá responder, ai, não, não me afetou em nada. Gente, afetou em tudo, né? Desculpa. Vamos voltar para o roteiro, que eu acho que agora realmente eu. Ó, bom, o porquê escrever? Acho que o porquê escrever é o livro, né? Fundamental. Por quê? Por que O que escrever eu, A Volta dos que Foram? Olha que coisa maravilhosa. Ó, gente, único e primeiro livro na literatura brasileira em português que fala da ferida do retorno. Nós não temos, aliás, sabe que o pai de todos fura-bolo no tema está na Austrália, né, professor Bruce Labrac, e que no Brasil, então, o Malcir, com toda a sua experiência, faz um livro sensível, um livro prático. Tá, por que tu resolveu escrever? eu recebi, eu decidi escrever porque eu senti a dor lá na Austrália, conversando com os brasileiros. É, é, quando eu era presidente do BRACA, da Associação dos Brasileiros na Austrália, é, Uhum. era muito claro. Eu conversava, sentava com a pessoa para tomar um café e era a dor da vida dela, sabe? Uhum. Independente se ela ficou lá, se ela voltou, ela pensava nisso o tempo todo. As pessoas pensam nisso o tempo todo. Eu quero poder um dia. As pessoas pensam nisso. O que será do meu retorno? Então eu decidi escrever um livro que é para quem pensa em voltar, para quem voltou, para quem pensa em voltar, para quem voltou ou para quem quer voltar. Sabe? São 3 níveis diferentes de Ou seja, para espírito. quem não quer voltar, não tem nem que ler o livro. Quem não quer voltar, tipo Marco Goulart, Pra quê, né? o doutor Marco está morando em Portugal faz um tempo, já foi meu expatriado na França. E o Marco, eu sei que não quer voltar, a Áurea que eu conheço ali não quer voltar, agora não sei, todo mundo decora aqui, mas quem não quer voltar não deve te ler, então. É uma pergunta interessante, porque veja, você é psicóloga, você sabe que muitas vezes a gente nega um fenômeno, Hum, né? Então tem que olhar o que está atrás, né? Atrás dessa hum. carapuça, assim, eu ouvi muita gente dizendo assim, nossa, eu não volto de jeito nenhum. E as pessoas ficavam chateadas comigo e me cobravam, você é louco, cara, você vai voltar. E quando você sabe disso, o psicólogo sabe disso muito bem, quando uma coisa me incomoda muito, eu fico muito irritado porque aquilo me toca muito. Sim, sim, até tu falou uma coisa muito interessante, ó, porque eu fico pensando assim, quantos brasileiros lá fora até gostariam de voltar, mas eles não veem perspectiva, eles não veem ou profissional, ou até mesmo pessoal, ou de padrão de vida, aí diz assim, tá, eu até queria voltar, mas fazer o quê lá? Sim, concordo. Perfeito. E a gente fala isso no livro, né? Uhum. Tipo assim, isso precisa ser analisado. Qual é a sua prioridade? O que é que você quer? Qual é o padrão de vida que você quer? O meu padrão de vida no Brasil caiu muito nesses últimos 2 anos. Sabe? Uhum. Caiu muito. A verdade é essa. Mas eu tenho um plano para chegar em algum lugar. Eu sei Uhum. para onde eu estou indo. Eu não estou perdido no mundo. E isso é importante a gente tá. Ou seja, esse cara que está dizendo, tá, eu até quero voltar, mas o que eu vou fazer? Beleza, senta e faz um plano. Você quer voltar? Tá bom. O que você poderia fazer? Beleza, bota lá. Eu criei eu tinha 11 planos, 11 possibilidades do que eu podia fazer. Olha, Verdade. Se der tudo errado, eu faço o quê? Faço isso. E aquilo, e aquilo, e aquilo. E aí eu fui afinando, 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 até que eu decidi apostar as minhas fichas na Speedio, né? na? Na Speedio, na empresa que eu sou sócio. Ah, ok. Bom, olha só. Então, deixa eu chamar a atenção para o lado australiano do Malcir, que volta e meia vem para fora. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu, que tenho uma parabólica aqui, eu vejo quando o brasileiro aparece, quando o australiano aparece. Então, o australiano acaba de nos falar uma coisa muito legal. Ele diz assim: sempre tem um plano A, B, C, D, E, F. Opa, Né? Porque o australiano aí, ele é um cara planejado, ele é um cara de foco, e a meta dele é conseguir. Como, eu não sei.
mas ele vai fazendo plano A, B, C, D. E isso eu acho muito legal nesse teu australiano aí, que vive em ti. Né? Se nós também tivéssemos plano A, B, C, D, unfortunately, os brasileiros têm plano A. O plano A frustrou, oh, meu Deus, não era isso que eu queria, não era. Aí começa o dramalhão e deu, né? Muito legal. Uhum. Então, tu escreveu o livro, por quê? Porque eu queria ajudar essas pessoas. Ajudar essas Eu pessoas. vi que faltava, quando a gente começou a se planejar, um ano antes de voltar, que a minha esposa falou, tá bom, eu tô dentro, vamos nessa, é isso mesmo, você tá certo, beleza. Aí a gente começou a estudar. O Uhum. que é, onde está o Brasil hoje? Por quê? E essa dor, e aquela dor. E Que assim, legal. gente, eu passei já por 3 psicólogos na minha vida. Não tem. A Andrea é uma sumidade de verdade. Não falei isso de forma leviana. Uma pessoa que estudou esse negócio, são pouquíssimos psicólogos que têm, primeiro, a experiência de ter ido, porque assim, você não consegue aconselhar alguém sobre um negócio desse se você nunca ter morado fora. Não existe, acabou, não existe. É outro Uhum. mundo, entendeu? E não só isso, ela não apenas viveu isso, mas estudou isso, né? Então, não tinha um material simples, uma coisa assim, leve. Pô, meu livro tem 100 páginas, pô. Mas não é porque eu queria falar pouco, é porque eu queria ser prático. Uhum. Eu odeio aquele. Eu tenho déficit de atenção. Eu odeio aqueles textos que começam no lugar e dão uma volta, não sei o quê. Pô, eu tô pensando em qualquer outra coisa, menos no livro que eu tô lendo. E só um Entendeu? pouquinho, e um cara com TDAH que volta da Austrália consegue escrever um livro. Rapaz, não, tu é um fenômeno. Eu vou ter que fazer um estudo de caso em ti. Nesse teu TDAH aí é fajuto. Que legal, Malcir, que legal. Que legal. Precisava ajudar, precisava. Eu queria, é o que eu dizia, eu disse isso pra você, né, André? Aliás, todo mundo que me perguntou. Eu não escrevi um livro para ganhar dinheiro. Eu Ah, escrevi um não. livro para ajudar. Ninguém escreve livro para ganhar dinheiro. É isso. Livro para ganhar dinheiro, eu tenho aí meus livrinhos escritos, estou fazendo outros, mas não, a gente escreve, eu acredito muito nisso. O Benini, né, quando escreveu A Vida é Bela, eu gosto muito do Benini, desde a época que eu morava na Itália. O pai dele teve em campo de concentração. Aquele gurizinho da Vida é Bela é muito projeção de tudo que ele escutava do pai. E ninguém faz obras assim, digamos, não ficção, e até ficção, né? Porque a gente vai projetando as nossas coisas ali. Eu achei muito legal o fato de tu escrever. Eu acho que o returnee, eu cunhei esse termo assim, returnee, porque também não tem em inglês. Aos que voltaram, os que voltaram. Aos que voltaram têm um psiquismo próprio, têm as suas ansiedades próprias, das suas patologias circunstanciais, porque são migratórias, mas são muito próprias, e precisamos botar um olhar clínico nisso. E ninguém se ocupa do returnee tanto, Malcir, que eu sempre falo, quando você pensa em migrar, tu tens que pensar em pelo menos 2 migrações, a de ida e a de retorno. Porque vai ter. E eu, pessoalmente, na minha vida pessoal, eu acho que a migração de retorno, ela é muito mais dolorosa. Muito Nossa, mais concordo, dolorosa. concordo. Sobretudo quando tu não quer voltar, né? Que Aí. são muitos casos. Aquelas pessoas todas. Eu entrevistei um monte de gente pro livro, né? Uhum, E, nossa, e veja, isso é interessantíssimo, porque o que aparece na mídia, nas mídias sociais e tal, é sempre os casos ruins. As pessoas estão com depressão, todo mundo falando, o Brasil é horrível, é isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. uhum, Todo uhum. mundo falando isso o tempo todo. Mas existe uma parcela interessantíssima de pessoas que voltaram com retornos muitíssimo bem sucedidos. Ah, eu quero que tu fale delas. Eu quero que tu fale delas porque eu concordo ipsis literis com tuas palavras, porque eu, bom, óbvio, sendo psicóloga, o que chega para mim são as dores, né? Mas Opa. eu vou te falar, deixa eu pensar aqui um retorno feliz. Bah, eu acho que eu não conheço. Então, esses Vai lá. casos tem padrões. Eu vi padrões conversando com essas pessoas. Ou seja, gente, eu estou falando de pessoas que. Eu vou citar o exemplo de uma pessoa. Não vou falar o santo, mas vou falar o milagre. O cara ficou 15 anos no Canadá. Um Uhum. empresário, um executivo super bem sucedido. O cara chegou para mim e admitiu. Ele disse assim: olha, eu sentia falta de falar português, do nosso humor. Sentia.
não é que o cara falava inglês mal. Não falava inglês mal. O cara era um baita de um executivo no Canadá e no Brasil também. E aí, quando você pega assim... Hoje eu tive uma conversa de 1h30 com um cara que ele me disse... assim, o cara é um fenômeno. Convidei ele para vir para lá. Talvez ele esteja aí assistindo. Mas assim, a história, a trajetória do cara... um verdadeiro fenômeno. E ele dizendo... Cara, eu sentia falta da nossa cultura. Eu sentia falta da nossa Mas tu cultura. está falando de fenômeno em que sentido? Por que ele era um verdadeiro fenômeno? Do ponto de vista de carreira, Ah, tá. Uhum. assim, meteórico, uma coisa completamente fora da curva, né? Uhum. Mas esse padrão existe, ou seja, é o padrão de você dizer, nossa, eu gosto desse lugar. Esse lugar aqui, dessas pessoas, sabe? Quando eu abraço as pessoas, o calor brasileiro, o calor humano brasileiro, eu me arrepio falando essas coisas, porque assim, eu tô há 2 anos no Brasil, eu demorei anos para fazer amizades na Austrália. Anos. Tá? Uhum. E hoje eu tenho amigos excelentes feitos no Brasil. Alguns que estão me assistindo aqui agora. Entendeu? Uhum. Pessoas que eu amo, né? Que eu faço qualquer coisa para estar junto. Uhum. Né? Essas pessoas achavam isso mágico. A gente não pode, ou seja, o padrão não dá para você querer voltar e você querer menosprezar esse lugar que você está voltando. Isso não vai funcionar nunca. Você tem que valorizar as coisas. Malcir, eu acho super legal assim o jeito que tu consegue ver o bom em todos os lados. O guri olha para a esquerda, ele vê o bom. Para a direita ele vê o bom, para cima, para baixo. Isso é muito legal em ti, É um né? estado de Já te espírito, a deu gente conta tem que disso. Eu fazer acho que se isso. tu tivesse que voltar, tu seria feliz. E eu acho que tu tivesse que ficar, digamos, mandatório tu ficar, eu também acho que tu seria feliz, né? Mas olha, essa coisa de você agradecer é mágico, tá? Então aqui em casa a gente faz, nós não somos pessoas religiosas, tá? Mas Uhum. toda vez que a gente senta na mesa, a gente agradece por alguma coisa, Isso, sabe? que Todo lindo. mundo senta na Uhum. mesa e fala assim, qual é o agradecimento da refeição? É tal coisa. E pequenas coisas, você aprende a valorizar pequenas coisas. Uhum. E voltando para aquele assunto de como você pode mudar a vida das pessoas, Andréa, na empresa, antes da pandemia, a gente começou a fazer isso. Uhum. A gente começou a sentar na mesa, toda vez que a gente saía para almoçar juntos, a gente sentava na mesa e todo mundo falava, agradecia por alguma coisa. E as Uhum. pessoas, era impressionante você ver, a gente não agradece, we take it for granted. A gente não tem isso em português, né? Mas assim, a gente não agradece o fato de que nós estamos vivos, que nós somos bonitos, que nós somos saudáveis, que a gente tem um teto, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo. Tem muita coisa para agradecer. E quando você começa a agradecer isso, o seu cérebro muda, Uhum. Uhum. entendeu? Para quem está nos assistindo aí e não pega as expressões do Malcir, o don't take it for granted, é mais ou menos, não toma isso como garantido na tua vida. Ah, eu respiro. Por exemplo, eu concordo plenamente contigo, depois dessas pandemias aí, quando eu acordo de manhã e respiro fundo, assim, eu faço questão, eu tomo um banho gelado, eu tô aqui na Serra Gaúcha, tô aqui em Gramado, já faz quase 2 meses, né? E eu tomo banho, tá 6 graus lá fora, eu tomo banho gelado, respiro e penso, ai, sabe, Jesus amado, muito obrigada, meus pulmões estão a 1000 hoje, né? Então, é da gente agradecer por tudo aquilo que parece garantido na nossa vida. E isso está no teu DNA. Então, eu acho muito lindo, sabe, essas pessoas que eu venho conversando, de novo tu, Rafael, Lucas, são os últimos 3, assim, que me marcaram muito. Incrível, o Lucas tem que 17, 18 anos, né? Você já está com 34, é isso? O Rafa, 26. Mas vocês 3 têm uma coisa em comum, né? É uma sabedoria interna mesmo. É um negócio que é teu, que nem um brotinho de feijão, só que a vida se ocupou, né? Teve algodão, teve sol, teve água, teve Austrália, teve a tua mulher, teve hoje essa turma que está contigo aí em São Paulo, e aí frutificou essa pessoa belíssima. Então, que bom que tu botou isso nesse livro. Que bom que tu tem casos de retornos bons para nos contar. Por favor, adelante. O cara do Canadá, por exemplo, O voltou? cara do Canadá, E não era um, tá? Existia uma parcela considerável de pessoas que voltaram e se deram bem. Uhum. Uau, nossa, se deu bem, tá ganhando dinheiro, mora bem, mora perto da família. E aí tem essa parte do livro que fala sobre o que você valoriza. O que a gente valoriza não é igual para André e o Malci. Pode ser diferente. Eu achei, nos estudos que eu fiz,
que de forma nenhuma são científicos, eles são simplesmente, eu peguei uma amostra e fiz, mas assim, é, gente, são normalmente as mesmas coisas. É família, é cultura, é isso, é aquilo. Pouquíssimas pessoas fogem desses padrões, né? E isso tem que estar claro pra gente, sabe? Pô, por exemplo, moradia. Eu precisava morar num lugar onde eu me sentisse seguro. Uhum. Precisava. Pô, mas você tá no Brasil, você não vai se sentir seguro nunca. Não, não é verdade. O IDH do meu bairro em São Paulo é maior do que muitos países da Europa. E aí? Isso é verdade, isso é É real. verdade, é verdade. É, É verdade. entendeu? Olha, eu pessoalmente vou defender São Paulo, tá? Que é a minha terra querida, minha carreira toda foi feita em São Paulo. Eu me sinto mais segura em São Paulo hoje do que eu me sinto, por exemplo, em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro. Eu Sim. acho os paulistas civilizados, sabe? Para terem aquele tipo de vida que eles têm, naquela cidade gigante, ou aquele metrô que funciona, aquele trânsito que funciona. Bah, eu aprendi muito com eles. Os paulistanos, para mim, foi os australianos para ti. Eu acho que eu pude me sofisticar assim muito aprendendo com eles. Vamos responder aqui, acho que a Vivi, né? Onde é que as pessoas podem adquirir teu livro, Malcir? Ele está nos principais, ou seja, no Kindle, que é o da Uhum, Amazon, tem no uhum. Google Play e tem no Apple Books. Então, você consegue ir em qualquer lugar dessas plataformas. Se tiver uma nova, me avisa, que eu vou lá e boto também, não tem problema. Mas vai e coloca, busca e acha. Se buscar pelo meu nome, que é o nome mais esquisito da face da Terra, você acha. Você esqueceu o nome do livro, que é A Volta dos que Foram. A volta dos que foram. Ô, Malcir, eu agora dei para cuidar o tempo das lives, porque a última que eu fiz com o Rafael cortou na metade. Eu fiquei para morrer, cortou na metade, não. Ela caiu, eu não salvei, e as pessoas ficaram chateadas. Eu disse, então agora eu vou dar uma de australiana, hoje em sua homenagem, eu estou cuidando do tempo. E eu tô achando que a gente vai fazer uma segunda rodada, porque tu tem Ok. muita coisa para compartilhar. Eu acho que hoje, se eu pudesse resumir, tu está trazendo lições de vida, vida pessoal mesmo. A gente quase não conseguiu falar do livro, mas você trouxe assim dicas para o bem viver, eu diria, Uau. né? E é verdade, é verdade. E só de você ter dito essa questão do propósito, do planejamento, do querer contribuir com o Brasil, de querer voltar para o Brasil e assumir isso, né? Ai, eu já achei isso tudo muito diferentão, sabe? Tô entrevistando hoje o Pedro Álvares Cabral. Eu realmente não esperava isso, sabe? Ah, que De legal, verdade, que bacana. de verdade. Tô me Mas, arrepiando várias vezes nessa live. ai, que bom, que bom. E além de lá de tudo isso, eu acho que tu tem coisas importantes para repartir sobre o conteúdo do livro. O nome do livro, Gildásio, é A Volta dos que Foram, um guia de sobrevivência para quem está retornando das migrações, né? Então, provavelmente, o teu retorno também não foi o mais fácil, tu também teve que passar por aquele, como eu digo, o caminho de volta. Um Opa. dos meus livros, o capítulo é Como Encontrar o Caminho de Volta, porque a gente fica andando, andando e parece que não chega nunca, né? Então, eu acho que eu gostaria de passar a palavra para ti fazer um fechamento dessa live e a gente fazer uma parte 2. O que tu achas? Eu acho ótimo. Então, assim, Bom, gente, a pegada do livro, e eu acho que da minha vida é servir, assim, eu acho que pode parecer bem clichê, né? Mas é tudo bem, tem coisas clichê na vida mesmo. uhum, Eu gosto, eu adoro isso, eu vivo para isso, o livro foi feito para isso, sabe? Se eu puder ajudar as pessoas nesse processo de voltar, ou na vida, né? Isso é a coisa mais gratificante que existe. Então, a partir do momento que você sabe que você passa de um nível que você pode comprar o que você quiser, ou seja, você está sobrevivendo, quando você chega nesse nível, o que importa na vida é ajudar as pessoas, né? E se eu pude servir nessa live, com isso eu fico muitíssimo grato, de verdade, de fundo do coração.
Obrigado do fundo do coração, é isso. Ai, gente, olha, esses baianos aí, eu vou te contar um negócio, né? Eles são tudo de bom. Olha, tu me fez pensar em três pessoas que eu gostaria de mencionar. Uma delas é um baiano, que eu não sei se está aqui com a gente ainda, que é o Flávio Cruzoé. Mas o Flávio é um desses baianos arretados aí que voltou para o Brasil e fez história. Ele é o dono da rede de intercâmbios Abex. Ele está Opa! lá em Salvador. E ele é espetacular, esse cara. Acho que vocês têm que se conhecer em algum momento. Um outro cara que voltou e fez história foi o Alain Mitelmão. Ele é de Sorocaba, ele fez high school na Austrália. E ele volta e monta a agência de intercâmbio dele, que eu atendo há 25 anos. E ele mudou a história de centenas e centenas e centenas de pessoas, mandando elas para a Austrália e para outros lugares. Eu sou muito fã desse cara. E, deixa eu ver, dos que voltaram. Sim, é o Flávio, o Alain. Quem mais? Eu falei de mais alguém ou não? Também é caduca já. O dois de intercâmbio, você falou. É O Flávio e o da. Alan. Isso, da Bex, da Just. E. Ai, não sei, tu foi falando vários nomes passaram na minha cabeça, mas de gente que de fato voltou de lá e fez história aqui no Brasil. Então, assim, eu quero dizer que você me trouxe uma alegria muito grande hoje também, porque quando eu morava fora, eu nunca pensei em voltar para o Brasil e ajudar o Brasil. Nunca. Nunca pensei em dar emprego para ninguém, nem mudar a vida das pessoas. Eu acho que eu era mais egoístinha. Eu só queria trabalhar com a psicologia intercultural e fincar minha bandeira, porque eu queria que as pessoas conhecessem aquela coisa. Mas Mas a não é uma verdade é que eu... competição. Não é uma competição, não. Eu acho que você não é uma competição no sentido de um não é melhor do que o outro e outra, você muda a vida de muita gente. Fazer um intercâmbio muda tudo, acabou. Você é outro ser humano. Então, assim, Não. Eu acho que e é o isso que tu nível, me quantas ajuda. pessoas você já mandou? Eu não mando, né? Eu só faço treinamento, sim. Mas é isso que tu me Você ajudou a entendeu, né? perceber. Que ao final das contas, eu, trabalhando com isso que eu faço, eu voltei para o Brasil e também ajudei uma par de gente, né? Então, embora eu não tenha sido uma Alcir na época, porque me faltou maturidade, mas que bom saber que eu trouxe na mala coisas. E vou te dizer mais, Alcir, hoje, se eu tivesse que morar fora, eu também não iria. Mas esse é o tema, então, da segunda live, né? O voltar, o ir, enfim. E eu quero terminar te contando uma historinha que tem tudo a ver contigo, meu amigo. Você conhece o São Francisco de Assis? Sim, sim, sim. Né? O santo católico, aquele dos bichinhos? A oração dele, original, ela é feita em francês. E todo mundo conhece o finalzinho dela, que é: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é vivendo e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem. Mas teve uma frase, Malcir, que não foi traduzida para o português e que está nos originais na igreja dele lá em Assis. E é a minha frase preferida. E é a tua cara, rapaz. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é esquecendo de mim que eu me encontro. Nossa, ó. Ó. Nossa, que bonito. Que bonito. Essa é a live dos arrepios hoje. Nossa. Esquecendo de mim que eu me encontro. Cara, a gente é muito alma gêmea, Alcir. Que prazer foi ter falado contigo, meu amigo. A gente tem que se conhecer ainda, né? Oh, É a próxima etapa do nosso relacionamento. oh, muito. Olha, a todo mundo que nos assistiu hoje, muito obrigada. E assim, ó, eu estou realmente muito honrada de ter conhecido um ser humano da tua qualidade. Muito obrigada mesmo. Que é isso. Tá bom. Um beijo. Prazer Beijo, enorme turma. com todos vocês. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Beijão. Tchau, tchau.